Eu quero conversar aqui com vocês sobre como eu tenho usado o Notebook LM para melhorar os meus estudos no tráfego pago e principalmente onde eu tiro muitos insights, aprendo conteúdos frescos e novos que normalmente não tem no Brasil, são em outros idiomas e dessa forma eu trago novidade não só aqui para vocês, para os alunos do Método Navegantes, mas para os meus clientes e para o meu conhecimento aqui. Eu quero compartilhar isso com você, que eu tenho certeza que vai mudar a sua forma de visualizar o Notebook LM do Google. Se você não conhece até o momento, essa é a interface aqui do Notebook LM. Eu tenho a versão Plus aqui, tem uma outra conta com a versão Pro também, mas já serve demais, cara, aqui com a versão Plus. E aqui nós temos, né, as minhas fontes e as minhas coisas e o que eu faço aqui, né? Qual que é a grande questão aqui? Eu vou abrir até o meu outro Notebook LM que eu tenho aqui, que eu falei, né, que nele eu tenho mais cadernos aqui, mas basicamente esses notebooks, esses cadernos, eles são conteúdos, né, que você cria baseado nas fontes. Eu vou criar um novo aqui, ó, e aí você consegue adicionar um documento do Google Drive, né, você consegue adicionar sites, canais do YouTube, que é o que eu mais uso, texto copiado, que é o que eu mais uso são texto copiado, YouTube e Google Drive. No Pro aqui tem uma versão de 300, no Plus eu não me lembro a quantidade aqui agora, se eu não me engano são 100, é isso mesmo, e cara, isso ajuda muito, são 100, e isso ajuda muito. Então, você pode fazer uma pesquisa aprofundada sobre um assunto aqui, né? Eu não uso muito, mas em alguns casos é interessante. A grande questão aqui, gente, é que, por exemplo, ó, eu vou pegar aqui um conteúdo que eu peguei gringo, tá? Vou pegar esse vídeo aqui, ó. Inclusive, meu YouTube tá gringo demais, meu YouTube tá só vídeo de americano. Esse é um americano falando sobre o Google Ads. Então, ó, o vídeo aqui tem a transcrição dele. Eu gosto de fazer um por vídeo, tá? E aí, quais são as coisas que eu uso aqui? Eu uso o próprio chat dele. Inclusive eu venho aqui nessa engrenagem e jogo aqui para ser o mais longo. Às vezes eu posso jogar alguma coisa personalizada aqui para ele atuar como alguém nesse chat, mas normalmente eu uso o padrão aqui mesmo. E começo a fazer perguntas, tá? Eu já abro aqui, já crio um mapa mental, tá? Aqui no canto, espera aí que eu tô mexendo meio rápido aqui, às vezes vocês não estão acompanhando. Aqui no canto, no estúdio, você tem a opção de criar mapa mental, relatórios, apresentação de slides, infográficos, tabelas de dados. Eu gosto de usar todos aqui. Os que eu menos uso é cartão didático, teste, infográfico, resumo em vídeo. Resumo em áudio, mapa mental, relatório, apresentação de slides e tabelas de dados são os que eu mais uso aqui, que eu gosto muito, assim. E aí eu já crio um mapa mental para eu poder clicar aqui, ó. Já expando tudo ele. Opa. Já faço a expansão aqui e já dou uma olhada. Pô, do que se trata esse conteúdo? Tô no celular ali, eu vi um vídeo no YouTube, achei interessante o título, já jogo com o mapa mental em segundos. Eu já dou uma olhada no que ele está falando. Interessante, ele tem uma metodologia própria de avaliar aqui o Google Ads. Beleza, se eu vejo que o conteúdo vale a pena, ou se eu fico com dúvidas, eu posso clicar em cima de alguma coisa aqui. Então, por exemplo, quero entender melhor sobre os lances aqui. Cliquei em cima de um assunto, ele já vem aqui para detalhar ele dentro da conversa. Então, aqui eu já fiz algumas perguntas, né? Então, por exemplo, ó, aqui ele fala, né? Eu cliquei para ele falar sobre a taxa, as impression shares ali, né? Taxa de impressões. E ele fala, né, que o papel disso, enfim, aqui eu tô lendo, procuro entender. E aqui eu tive uma dúvida de uma coisa que eu vi que ele falou, e na verdade eu vi na apresentação, vou mostrar para vocês já. Mas aí eu vim aqui, ó, cite as 75 ações de otimizações distintas. Aí ele não foi possível citar, apesar de falar isso no vídeo, mas já me deu uma ideia de talvez procurar essas 75 ações através de um deep research, né, aqui. E, enfim, daí ele continuou falando aqui, né, mais algumas informações. Esses textos são muito bons, muito concisos, não viaja, né, que ele está se baseando só no próprio chat, nas próprias fontes. Aqui ele está falando sobre os lances, então ele fala, né, sobre o seu alvo e tudo mais, beleza. Aqui é para estudo, gente, estudo próprio, tá? Eu não quero me aprofundar aqui no conteúdo em si com vocês, sim na metodologia de uso do Notebook LM aqui.
Aí vem o ouro, tá? Relatórios. Você pode clicar aqui em relatórios e usar aqui alguns formatos padrões. Eu não uso. Eu sempre espero carregar sugestões aqui para eu escolher um que faz mais sentido. Por exemplo, aqui, ó, resumo do método, né? Uma análise aprofundada da metodologia. Então eu escolho, clico e aí ele abre uma proposta aqui nesse canto, ó, que é, cara, para mim é um resumo do vídeo, muito mais aprofundado do que mostrar ali no chat. Então ele tem normalmente mais texto aqui. Então eu gosto de fazer isso aqui. Foi aqui que eu vi, ó, 75 ações de otimização, né? Que eu poderia fazer o Deep Research ali ou também usar o Gemini. Cara, o Gemini é muito bom, o Deep Research dele. Eu vou pesquisar aqui, ó, vou deixar fazendo aqui enquanto a gente mexe lá, ó. Quais são as 75 ações de otimizações do Google Ads? Aí eu venho aqui em ferramentas, Deep Research e vamos lá. Deixa ele trabalhar. Aqui né, enfim, peguei aqui todo o resumo, né, do conteúdo, que é muito completo. E é um relatório, é como se fosse um documento, né? E aí aqui o ouro, gente, apresentação de slides. Você pode clicar aqui e fazer apresentação detalhada ou slides do apresentador. Normalmente eu uso apresentação detalhada, uso a duração padrão. Aqui eu descrevo quando eu quero especificar algo, ou da fonte, ou do assunto, ou até mesmo quando eu quero uma cor, uma fonte específica. Se você colocar aqui, ele obedece, principalmente fontes que tem no Google Fontes e cores que você manda com aquele código da cor aqui, tá? E aí, olha só essa apresentação que ele já gerou. Eu não gerei nenhum tipo de prompt, eu deixei ele trabalhar sozinho. Você vem aqui e joga em tela grande e é simplesmente sensacional. Isso aqui para aprender é muito bom. Para mim que é visual, me ajuda muito. Eu posso usar esses materiais para compartilhar conteúdo, para poder ensinar e também principalmente para poder aprender. E aí, gente, o pulo do gato está em você estruturar a fonte da melhor forma. Eu tenho uma outra fonte aqui, é legal que ele se baseia muito no conteúdo em si, né? Olha esse daqui que legal, ó. É um conteúdo que fala sobre guerra. E aí ele criou o protocolo de guerra, né? Olha só a qualidade dessa fonte. Gerou um conteúdo absurdo aqui. Absurdo para empresários, né? Que eu posso compartilhar, estudar e ter comigo, né? Então a gente tem, né? Cara, eu tenho várias apresentações aqui, tenho muitas apresentações, eu faço muita coisa, por exemplo, fiz uma consultoria, inclusive, quer saber mais sobre a nossa consultoria? Você pode preencher aí, clicando no link abaixo para você entrar em contato comigo. Não era aquele ali, deixa eu ver, eu faço muitos, cara. Aqui, ó, frameworks da consultoria, uma consultoria que eu fiz, né? Foi esses dias até, e eu criei uma apresentação para enviar para minha mentorada ali, minha pessoa que eu fiz a consultoria, baseado na conversa, tá? Então eu fiz o quê? Qual que foi o processo? Você vê que eu usei só texto colado, ó. Eu joguei a transcrição, vou até abrir o outro notebook aqui, ó, para vocês verem. Eu joguei a transcrição aqui dentro, né? E aqui, ó, só a transcrição. Aí eu fui conversando, fui vendo, fui falando e tal. Aí eu vi aqui que através do plano de ação eu montei os frameworks, eu criei, aí um ponto interessante, eu criei do zero aqui. Pedi para o chat GPT, pode usar o Gemini também, fazer prompts que, no caso, eu queria extrair os frameworks, né, que são padrões para ser seguidos, que nós falamos na mentoria. E aí ele gerou para mim, baseado na transcrição do conteúdo. Aí eu joguei numa nova, só o texto, e pedi para ele gerar a apresentação, que ficou sensacional, né? Que fala basicamente sobre tudo que nós conversamos, tudo que eu falei para ela, aplicado ao nicho dela, aplicado aos negócios dela. Então isso aqui para consultoria é sensacional. Uma outra coisa que eu não estou falando muito aqui, mas que eu uso bastante é o áudio, tá? Então a gente tem aqui, por exemplo, eu gosto de vir aqui em áudio e usar muito isso daqui, ó. O debate e crítica. São os dois que eu mais uso e eu não especifico nada, eu só clico e deixo ele trabalhar.
mas eu posso, em alguns momentos eu posso. O debate é legal porque eles falam sobre o que o assunto ali, né, tem de mais importante em duas visões, a visão A e a visão B. E é um debate muito inteligente, que é baseado na fonte, então não é nada achismo e não viaja, né? E traz insights muito interessantes. Eu gosto, às vezes, assim, de jogar um conteúdo lá que é muito técnico, muito denso, ou que é um vídeo no YouTube que está falando sobre algo e eu falo, cara, vamos ver as duas versões desse vídeo aqui. Aí eu jogo no debate, ele cria o debate. Faço isso com crítica também, mas a crítica é mais em relação a aperfeiçoar o material. Então, pô, você joga um vídeo seu ali, uma transcrição sua, uma reunião sua e pede para ele criticar, avaliar, cara, isso é muito interessante, né? Deixa eu ver se eu vou colocar o áudio aqui, vocês vão conseguir ouvir. Mas para mim, cara, esse podcast aqui é muito Põe legal. sorte. No fim, é a diferença entre ter um martelo e achar que tudo é prego. Tódica e integrada desses pilares que gera crescimento de verdade, não a sorte de encontrar um único criativo mágico. Olha, eu concordo 100% com o diagnóstico. Aí você viu que ela entrou já falando, né? E isso é muito interessante, né? E, faço vídeos, faço pregações, resumos. Uma coisa que eu gosto muito é de livros. Então, no YouTube você tem audiobooks. Cara, milhões de audiobooks que você tem no YouTube. Alguns livros você encontra como audiobooks. Então, esse aqui, por exemplo, é um livro, O Mito do Empreendedor. Aqui eu até criei esse aqui foi uma observação que eu adicionei, fiz o mapa mental e tá aqui, ó, Mito do Empreendedor. Olha o mapa mental dele, que legal, né? Se eu quiser criar outro mapa mental, eu posso, é só eu clicar aqui, criar mais um mapa mental. Livros, como é um vídeo de, deixa eu ver quantas horas tem esse vídeo aqui, mas deve ser gigante. É um vídeo de 6 horas, cara, é muito conteúdo. Não adianta, você tem que pegar e, se você quiser ser específico, eu começo a criar, eu fiz isso com o livro do Hábitos Atômicos, porque eu peguei ele e comecei a fazer de forma separada para poder aprender. E, enfim, eu preciso organizar melhor os meus notebooks aqui, mas eu tenho muita coisa, coisas pessoais, coisas interessantes. Vamos ver o Gemini, como é que ficou? Ah, não começou a pesquisa. Era para dar ou iniciar a pesquisa, né? Ele cria o plano e aí você tem que dar o start na pesquisa, ele leva um tempinho. Mas vou aproveitar aqui, né? E vou falar com vocês também sobre o Gemini, que gera as apresentações lá, são sensacionais. Infográficos eu não curto muito, porque quando é conteúdo denso ele não consegue encaixar tudo numa coisa só, então eu prefiro fazer um de cada. Mas o Gemini para gerar imagens, meus amigos, sobre infográficos, sobre conteúdos é sensacional. Você pode pegar aqui alguns exemplos que eu tenho. Então, esse aqui, por exemplo, é de um cliente, que eu estava conversando com um cliente e eu já até criei um gem. Um gem é como se fosse um agente de IA, tá? Lá do GPT, que eu vim aqui, ó, e o gerador de infográfico, cara, meu gerador de infográfico aqui é bem simples, ó. Só escrever assim, ó, qualquer informação que eu enviar, você vai organizar para se tornar um infográfico visual, mesmo que for em inglês, a Evolutiva em português, né? E a ferramenta padrão de criação de imagem. E com isso eu fiz essa daqui, por exemplo, que eu estava conversando com esse cliente. E eu falei, né, peguei, olha só, estava no meio da reunião, aí enquanto uma outra pessoa estava falando, eu peguei a transcrição ao vivo que tem no Tactic, peguei o conteúdo, já coloquei aqui, já joguei, e na reunião mesmo já trouxe isso aqui para falar para o cliente, olha só, o cliente até o momento a gente já conversou disso aqui. Gente, isso é surreal, você consegue agregar muito valor e faz muito sentido, cara, para você entender as coisas. Nossa, é simplesmente sensacional. Isso daqui, ó, é um estudo que eu estava fazendo sobre personas ricas, né? E olha só, eu fui fazendo isso aqui, eu posso jogar a informação que for aqui. Ele vai criar alguma coisa. Pode pegar alguma coisa que seja do além, assim, ó. Vai criar. Aqui ele criou. Olha só que legal. E essa imagem, você vê aqui também ruinzinha, quando você baixa ela cara, é muito boa, se eu não me engano é 2K, não é 4K, mas é 2K. Aí ele foi fazendo as minhas personas aqui, seguindo uma consistência bacana aqui, visual. E aí eu tenho o gerador de Infolousa,
que eu nomeei ele, né? Que é um prompt que eu peguei no Twitter, no X, e ele basicamente cria lousas. E são lousas, gente, sensacionais. Assim, deixa eu ver se eu pego um aqui. Olha esse daqui, por exemplo, que também é com qualquer informação que eu jogar. Aí, ó. Aí, ele, como é muita informação, ele não faz muito bacana, mas, cara, eu gosto muito da estética. Posso pedir para ele fazer em 9x16, que é o formato story, e postar. Que ele faz, ele ajusta, mas os textos são muito bons. São muito bons mesmo. Vamos ver esse daqui. Esse daqui, deixa eu ver, metodologia, tá. É algum conteúdo que eu estava vendo sobre no YouTube, eu quero ver de forma visual. Gráficos, né? Esses dias eu peguei um gráfico que eu tinha, antigo, e eu falei, cara, eu quero melhorar esse gráfico, eu não tô conseguindo entender direito ele. Aí eu fiz aqui, ele criou o gráfico. Pode fazer, por exemplo, slide por slide aqui. Teve a nossa apresentação geral da Gmedia, eu fiz aqui, gente, slide por slide. Fiquei assim, não demorei muito tempo, mas eu fiquei slide por slide fazendo, né? Então, assim, gente, faço de tudo aqui, cara, minha mulher, e deixa eu ver se eu acho os slides aqui da Gmedia, de rosto é muito bom, então, casa, né, pro nosso escritório, aqui, ó, todos, cria consistência visual no ChatGPT, com fonte e cor. E aí, lá, eu só mandava o conteúdo e ele fazia o prompt e eu jogava aqui. Mandava o conteúdo, ele fazia o prompt e eu jogava aqui. Então, com isso, eu tenho consistência visual. Consistência visual, simplesmente sensacional. Então, eu sempre começava do mesmo jeitinho, porque eu meio que um agentezinho lá, para que todo o conteúdo que eu mandasse, eu fizesse. Aí, cara, eu essa marca d'água, os slides da apresentação, nossa cultura, né, da nossa reunião do grupo. Ainda tá aqui. Mas isso daqui para estudo é muito bom mesmo. Eu fiz aqui os estudos do livro Hábitos Atômicos, que eu falei para vocês. Ele tá aqui, ó. Isso aqui, por exemplo, é um dos conteúdos que eu vi no livro, áudio, que entender melhor as camadas. E aí aqui eu consigo, de muito visual, visualizar isso e fica muito fácil para entender. Tá quase finalizando aqui, mas a ideia é que você possa pegar isso e, olha só as outras imagens, a ideia é que você possa pegar isso e transformar num visual, né? No caso do Gemini, eu vou jogar aqui dentro do notebook LM, né? E vou criar uma apresentação. Olha só isso daqui. Isso aqui foi um conteúdo no YouTube, uma palestra que eu vi. E olha que legal, conteúdo do Bicha Menezes no Fire 2025. Gente, você não precisa assistir a palestra. E aí, se você também não quer ler aquele textão feio, você já cria aqui uma apresentação para você aprender. Fica muito visual. Fica muito replicável. Se você gostar, eu quero trabalhar essa parte aqui. Você vem, e eu gosto de fazer muito isso aqui no Mac, né? Eu consigo tirar um print, e aí eu consigo copiar o texto. Então, se eu falo assim, eu quero detalhar esse framework aqui, né? Esse padrão. Aí eu venho aqui, clico 2 vezes para selecionar o texto. Que não tá aí, não. Aí, dou um Ctrl C. Aí, por exemplo, gostei desse slide, aí eu vou aqui nele, já deixo aqui para ele deixar no conteúdo na resposta mais longa. Fala aqui, vamos detalhar esse tópico. Eu colo aqui, já era, pode colar meio nada a ver mesmo, ele vai entender. Terminou. Eu já clico aqui, já exporto direto para o Google Docs, porque senão fica muito ruim de ver aqui, ele fica meio cortado e tal, vamos deixar ele exportar ali. Vamos ver aqui o que ele está falando do nosso conteúdo. E aí, se eu quiser fazer uma apresentação desse conteúdo que eu faço. Se eu quiser aqui, eu venho aqui, beleza, li, curti. Falei, cara, isso aqui é a ideia, aí a gravação, a edição simples, o espelho, os melhores horários, resumo, tá, beleza, gostei disso aqui, eu venho aqui e copio. Você pode criar um novo notebook? Pode, mas você pode vir aqui em adicionar fontes. Nos textos também, alguns eu nem faço isso por bobeira minha, mas pode vir aqui, você criar essa fonte e nomear ela, né? Você pode pegar aqui, né? Vou copiar aqui e colar, fiz o nome dela. Você tira a seleção aqui desse, na apresentação de slides que você for criar, vai estar selecionado só aquele ali. Aí você vem e cria uma apresentação só baseado naquele conteúdo que você acabou de extrair daqui para fazer uma nova apresentação.
Olha só, protocolo definitivo, otimização do Google Ads, uma análise exaustiva de 75 vetores estratégicos. E aí, se eu jogo isso daqui lá, faça uma apresentação para mim. Talvez o 75 vai ficar pesado, não sei, né, como ficaria. Mas nesse aqui eu não tenho interesse, porque eu gosto de ler primeiro, para não fazer uma apresentação e desperdiçar lá, né. Tem um limite diário de apresentações que você pode fazer. Não é muito, mas também não é pouco, acho que é uns 20 a 50, mas eu gosto de tomar cuidado assim para poder aproveitar melhor. E aí, beleza, ó, infraestrutura de dados, tal, beleza. Pilar 1, ele determinou por pilares, né? Aí, ó, auditoria e implementação robusta de ações de conversão, otimizadas, conversões offline, tá, beleza, a parte mais de integrações e traqueamento. Olha lá, as consolidação e estrutura. Hashtag Single Theme Ad Groups. Interessante isso aqui, hein? Depois eu vou me aprofundar nesse ponto aqui. Já, aí, por exemplo, já estou estudando, já vejo um termo desse daqui, eu já posso fazer um estudo aprofundado só sobre isso, ou venho aqui no YouTube e pesquiso um conteúdo só sobre isso. Muito antigo. Vídeos antigos eu não gosto de pegar, eu gosto de pegar vídeos novos. Ó, aqui já tem um vídeo de 1 ano. O cara que é especialista em Google Ads. Aí eu já consigo puxar esse vídeo, já fazer uma apresentação, e já aprender, e já melhorar. Então, assim, gente, é infinito aqui a forma de aprender. Olha lá, refinamento demográfico e tal, beleza. Ele vai trazer aqui as minhas 75 otimizações. E realmente, ó, caraca, meu irmão, é muita coisa que dá para otimizar no Google Ads. Tá vendo, gente, como estudar é uma coisa que é importante, porque todas as fontes, né? Porque é o seguinte, vocês quando estudam, quando aprendem assim, como o Notebook LM aqui, vocês estão expandindo o conhecimento, mas indo mais fundo no que vocês já sabem, pegando pontos que vocês não sabem para tirar dúvidas. Às vezes o ChatGPT, ele dá uma viajada e ele não se perde, ele não tem uma organização, não faz apresentação, não faz mapa mental. Ele é muito bom para criação de prompts, para você jogar no Gemini e na Gemini Nano Banana 3, né, Pro, para fazer imagens e infográficos, ele é muito bom. Então é o uso dos dois, não é o melhor ou o pior, é o qual eu uso para qual coisa. O Notebook LM eu tenho usado para consultar fontes, aprender com elas, as respostas são um pouco mais concisas e mais objetivas, e eu consigo ir perguntando várias vezes até chegar nos pontos que eu quero. Eu crio materiais a partir dessas respostas. Teve coisa, por exemplo, do Andrômeda, que eu fui pegando e fui pedindo para ele fazer alegorias, fazer comparações, ali mesmo dentro daquele chat, e aí ele foi gerando. Aí, baseado naquilo, eu copiei, colei num Docs e joguei no notebook de novo, fiz uma apresentação, fiz um novo mapa mental, comecei a fazer novas perguntas. Às vezes eu quero entender daquele assunto. Um exemplo, Meta Andrômeda. Aí tem lá dentro do Meta Andrômeda tem lá um negócio de inteligência artificial GEM, que é do Meta. Aí eu detalhei aquele trecho, né? Copiei aquele trecho detalhado, joguei num novo notebook LM e pedi para ele fazer um áudio debatendo aquele assunto, que é um assunto totalmente técnico. E aí, cara, às vezes eu vou além, eu baixo o áudio, transcrevo o áudio pelo CapCut, jogo o áudio transcrito lá e faço mais perguntas, faço mapa mental, faço apresentação. Então, criatividade, cara, você tem criatividade, o céu é o limite, tá? Isso é só um pouco do uso do Notebook LM, Gemini, tá? Não fui a fundo como eu uso o ChatGPT, mas o ChatGPT, né, que eu já uso há mais tempo, já tem mais intimidade, eu uso também de uma forma sensacional. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui para ter a parte 2 e eu comentar também sobre o meu uso de ChatGPT aqui com você. Fechou? É isso aí e até o próximo vídeo.